Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões e eu tô chegando pro 60º episódio do SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E que incrível chegar ao episódio 60. É sempre gratificante pra gente ver que esse podcast tá seguindo firme e forte, ajudando a todos que querem aprender mais sobre SEO. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o fim da rolagem contínua nos resultados de pesquisa do Google e também sobre o fim do Spam Update. Já nos temas principais, definimos o que é autoridade de tópico e como construir uma. Trouxemos também 10 razões pelas quais SEO é importante e terminamos te ensinando a prolongar a vida útil dos seus conteúdos. Lembrando que você pode ajudar esse podcast a alcançar mais pessoas e disseminar o conhecimento sobre as melhores práticas de SEO. Para isso, é só você curtir o episódio na plataforma que estiver ouvindo e, se possível, eu peço que você compartilhe com seus amigos e colegas de trabalho. E lembrando que se você tem dúvidas sobre SEO, a gente tem o bloco Consultoria Grátis, onde você pode enviar as suas dúvidas para nós e nós responderemos aqui no podcast, ou contratar a SEO Happy Hour para te ajudar com a sua estratégia de SEO. Com a nossa consultoria, a gente vai pegar você pela mão e guiar no que precisa ser feito no seu site a nível técnico e de conteúdo para que ele alcance os objetivos de negócio da sua empresa e ajudar o seu site a se tornar uma máquina de vendas ou geração de leads. Para isso, é só você mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com ou se inscrever pelo link de inscrição que está na descrição desse episódio. É um Google Forms com algumas perguntas ali só para a gente entender mais sobre o seu caso e aí a gente entra em contato com você para agendar uma reunião, beleza? Mas sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. No dia 25 de junho, que foi terça-feira, o Google anunciou a descontinuação do recurso de rolagem infinita nos resultados de pesquisa, substituindo ela pela barra de paginação clássica no rodapé da página. Lançado na versão mobile em outubro de 2021 e para desktop em dezembro de 2022, a rolagem infinita já não está mais aparecendo no desktop e deve ser descontinuada também no mobile agora em julho. No desktop, o botão Próximo aparecerá no final da página, enquanto no mobile será exibido o botão Mais Resultados. Segundo um porta-voz do Google, essa mudança visa acelerar a entrega dos resultados de busca, já que carregar mais resultados automaticamente não aumentou significativamente a satisfação das pessoas. A atualização pode afetar a quantidade de clique nas páginas que antes estavam na segunda página de resultados, além de influenciar os dados do Search Console. Então aqui, gente, basicamente é o seguinte. O recurso de rolagem infinita, ele gasta recursos do lado do Google, porque toda vez que alguém scrollava a página, o Google tinha que carregar mais resultados sem que a pessoa necessariamente tivesse requisitado eles. Isso é custo de infraestrutura para o Google. Então eles viram que essa ideia não valeu a pena, não deu o resultado que eles esperavam, e estão voltando para paginação, que inclusive é o que o Google recomenda em suas documentações para proprietários de site. Alinhado a isso, como antes você scrollava e mais resultados apareciam, pode ser que agora com essa mudança o número de impressões de algumas palavras-chave caiam bastante, que são as que provavelmente estão na segunda página, porque agora elas só vão de fato aparecer, então o Google só vai imprimir esses resultados quando de fato alguém clicar para ir para a página 2. Então, se você vê uma queda no número de impressões do seu site, essa pode ser a causa e não necessariamente um problema de SEO, beleza? E olha só, na quinta-feira, dia 27 de junho, o Google anunciou o fim da atualização de spam que começou na semana anterior. O update durou 7 dias e teve como objetivo melhorar a detecção de spam do algoritmo nos resultados de busca. Relembrando, escuta só o que o Google disse sobre quem for impactado por esse update. Abre aspas. Os sites que observarem alguma mudança após uma atualização de spam precisam ler as nossas políticas de spam para verificar se estão em conformidade. Os sites que violam nossas políticas podem ter uma classificação mais baixa ou não aparecer mais nos resultados de pesquisa. Fazer mudanças vai ajudar o site a melhorar se nossos sistemas automatizados observarem durante um período de meses que ele obedece à nossa política de spam. Fecha aspas. Então fique atento à nossa página do LinkedIn e ao meu perfil para saber mais novidades e notícias do Google em primeira mão.
Inclusive, chuto que mês que vem nós teremos um Core Update acontecendo por aí, porque historicamente no último ano, o Google vem lançando Core Updates muito próximos de Spam Updates, inclusive a gente teve alguns que saíram no mesmo dia. A minha interpretação é que o Google viu que lançar 2 updates no mesmo dia não deu boa, e ele agora tá fazendo de volta faseado, e eu realmente acho que julho ou agosto, no máximo a gente vai ter um Core Update acontecendo por aí. Primeiro, porque tem bastante coisa que precisa ser corrigido na busca, e segundo, porque é comum o Google ter um Core Update antes da época de fim de ano, que é a época de vendas, né? Tem Black Friday, tem um monte de coisa. Então ele precisa adequar os seus resultados para esse momento das pessoas que é diferente do começo do ano. E também porque tem eleições nos Estados Unidos esse ano, presidenciais. E geralmente quando tem algo muito grande acontecendo, o Google também precisa ajustar os seus resultados ali para comportar isso. É comum que durante períodos de eleições o spam aumente, né? Porque os candidatos usam também de estratégias de SEO, né? Para tentar ou se promover ou lesar o candidato adversário. Então o Google também precisa controlar isso, porque especialmente agora com AI generativa, é muito fácil criar milhares de páginas do dia para a noite. A autoridade de tópico é a expertise e credibilidade de um site sobre um assunto específico. Ela é construída por meio de uma série de recomendações de SEO a serem aplicadas em seu site, especialmente a produção de conteúdo de alta qualidade para o nicho de atuação do negócio. Dessa forma, o seu público passa a confiar em você como uma boa fonte de informação, o que leva a sua marca a garantir um melhor posicionamento nas buscas e possivelmente aumentar as conversões. Um exemplo de autoridade de tópico no Brasil é o site do Dr. Drauzio Varella no campo de saúde. Ele é um renomado médico oncologista, escritor e divulgador científico. O Drauzio construiu uma vasta biblioteca de conteúdo relacionado à saúde, abordando desde doenças comuns até temas mais complexos e específicos. Por meio de artigos, vídeos e entrevistas de alta qualidade, ele fornece informações confiáveis e valiosas ao público. Isso fez com que o site se tornasse uma referência confiável para quem busca informações sobre saúde no Brasil. A seguir, eu te conto mais sobre a autoridade de tópico, a sua importância em SEO e como construir uma para sua marca. Para isso, usamos como base o artigo da Sydney Go, publicado no blog da SEMrush. Então vem comigo. Primeiro de tudo, por que a autoridade de tópico é importante para SEO? Para o Google, o fato de você ser uma fonte confiável é extremamente positivo, porque ele quer que os resultados de pesquisa sempre mostrem bons sites, com informações corretas e atualizadas que ajudem as pessoas a sanar os seus problemas. Vamos compreender em detalhes como a autoridade do tópico afeta o SEO. Primeiro, constrói confiança tanto para os leitores quanto para os motores de busca, resultando em mais visitantes recorrentes ao site e melhores classificações nos rankings de busca. E segundo, por ter um efeito duradouro, torna o marketing mais eficiente em termos de tempo e custo. Mas e como o Google prioriza sites com autoridade no assunto? Como a gente falou anteriormente, páginas relevantes, úteis e confiáveis são destacadas nos resultados. Essa priorização é feita pelo algoritmo da Big Tech, que foi atualizado ao longo dos anos para refletir a preferência por editores confiáveis, conhecedores e experientes. Em 2011, a atualização do algoritmo Panda visou reduzir os rankings de sites de baixa qualidade que copiam conteúdo ou não são úteis. Em 2013, o Hummingbird marcou o início da busca semântica, focando no significado das consultas de busca, além de links e palavras-chave. Já em 2022, a atualização de conteúdo útil transformou as diretrizes de expertise, autoridade e confiabilidade, que é o EAT, em EEAT, adicionando experiência para recompensar criadores de conteúdo com experiência de primeira mão. Já em 2023, a segunda atualização de conteúdo útil elevou conteúdos úteis e de alta qualidade, reduzindo os rankings de site com conteúdo raso, duplicado ou produzido em massa por inteligência artificial. Já agora, em 2024, o sistema de classificação de conteúdo útil foi integrado ao sistema de classificação central do Google, com múltiplos sistemas avaliando a utilidade do conteúdo. A autoridade de tópico é especialmente relevante para notícias, onde o Google utiliza um sistema dedicado para priorizar resultados de equipes de notícias familiarizadas com o local e o tópico. Agora sim,
Confira os principais pontos das dicas da Sydney Go para construir uma autoridade no assunto. Primeiro, encontre grupos de tópicos no seu nicho. Para se tornar a principal fonte online de informações sobre alguns tópicos específicos, é mais eficiente em termos de tempo e custo focar em nichos em vez de áreas amplas e altamente competitivas. Por exemplo, em vez de abordar o tricô de forma geral, você pode se tornar uma voz confiável em padrões de tricô, o que facilita a criação de conteúdo original e de alto valor. Segundo, faça pesquisas de palavra-chave com base em tópicos. Para construir autoridade de tópico, é essencial criar conteúdo relevante, de alta qualidade e otimizado para buscas. Isso exige muitas ideias de conteúdo baseadas em dados para expandir os tópicos iniciais. Ferramentas de pesquisa de palavra-chave podem ajudar a identificar termos de buscas relevantes para direcionar seus esforços de SEO e marketing de conteúdo, ampliando assim a sua autoridade naquele tópico. E terceiro, crie conteúdo para solucionar problemas. Planeje um fluxo consistente de conteúdo que atenda diretamente às necessidades e interesses do seu público. Oferecer insights únicos e originais é sempre a melhor opção, pois permite que você ofereça algo que seus concorrentes não podem igualar. Para garantir que seu conteúdo ressoe com os clientes em potencial, pesquise as perguntas que eles podem estar fazendo. Ferramentas como o Also Asked podem fornecer ideias. Ao inserir um termo ou pergunta, aparece um diagrama com as perguntas relacionadas que as pessoas fizeram no Google. Começou a seguir as dicas para criar conteúdo que demonstra sua autoridade no ramo? Agora é hora de ver os resultados. Para monitorar a sua autoridade de tópico, abra o Google Analytics e siga os passos. No painel do GA4, clique em Relatórios no canto superior esquerdo. Em seguida, vá para Ciclo de Vida, Aquisição e Aquisição de Tráfego. Nessa seção, você verá uma análise detalhada do seu tráfego por canal, incluindo busca orgânica. Compare os dados atuais com o período anterior para avaliar se houve aumento no tráfego orgânico. Um aumento nesse canal indica que você está construindo autoridade de tópico efetivamente aos olhos dos motores de busca. Além do Google Analytics, você também pode usar o Google Search Console ou qualquer ferramenta de SEO para tentar entender se os seus rankings e exposição para um determinado tópico estão aumentando ou não. Com essas dicas, temos certeza de que seu conteúdo vai se destacar na busca e ser a opção preferencial do seu público. E se você precisar de uma ajuda mais específica, conte com a SEO Happy Hour. Somos especialistas em SEO e podemos te ajudar a criar autoridade de tópico e muito mais. Se você está ouvindo esse podcast, imagino que já considere SEO importante para qualquer negócio. Mas se você ainda precisa de razões para investir em SEO, ou está procurando formas de convencer seu chefe e sua equipe a contratar uma consultoria na área, então esse tópico é para você. A seguir, trouxemos um apanhado das principais informações do artigo da Rachel Handley para o SEMrush sobre 10 razões pelas quais SEO é importante. A razão número 1. Motores de busca geram muito tráfego. Ter um bom posicionamento nas páginas de resultado dos motores de busca pode atrair muitos clientes, o que significa muito tráfego para o seu site. As pessoas realizam bilhões de busca todos os dias. E, em média, mais de 43% dos usuários clicam em um resultado orgânico. Ou seja, o SEO pode levar mais pessoas para o seu site e, assim, aumentar o nível de conhecimento da sua marca e até a quantidade de conversões. A razão número 2. SEO pode ser altamente econômico. Um dos principais benefícios do SEO é o fato dele não ter custos, diferente da mídia paga. Você não paga para aparecer na página de resultados do buscador. Quando as pessoas clicam no seu resultado e visualizam a sua página, você também não paga por isso. Além disso, o SEO pode gerar resultado a longo prazo. Após conquistar as posições mais altas no ranking, você irá trabalhar menos para manter esses resultados. Conforme você vai construindo uma base sólida de SEO, será mais fácil ranquear bem no futuro. Então é um trabalho que, conforme mais você faz, basicamente mais fácil tende a ficar. A razão número 3 é que visibilidade na pesquisa impulsiona a sua autoridade de marca. Já falamos aqui no podcast, no bloco anterior, sobre a importância da autoridade de marca. Isso é, de ser uma marca reconhecida pelo público e pelos motores de busca, proporcionando conteúdo de qualidade e confiável. Inclusive, demos o exemplo do Drauzio Varela para isso. Quando uma marca aparece sempre nos resultados do Google, ela vai ficando mais na memória das pessoas.
Aliando isso a um bom trabalho de branding, você pode aumentar o reconhecimento da sua marca com a ajuda do SEO. Mesmo que as pessoas não cliquem no seu resultado ou vejam apenas um snippet em destaque seu, ainda é favorável pois traz destaque para o seu negócio. A razão número 4 é que seus concorrentes provavelmente investem em SEO. O SEO faz parte da estratégia de diversas empresas, e provavelmente os seus concorrentes usam SEO para te superar nos resultados de busca, obtendo exposição e tráfego que poderiam ser seus. Mesmo que seus concorrentes não invistam em SEO, isso ainda representa uma oportunidade para uma empresa se destacar no nicho. A razão número 5 é que SEO dá suporte para outras áreas do marketing. Imagine que você viu uma propaganda no Instagram sobre um produto, e ela despertou o seu interesse. Mas você ainda não conhece a marca ou não sabe se o site é confiável para realizar compras. O que você faz? Procura sobre a empresa no Google, certo? Por isso, SEO pode ajudar outras ações de marketing em uma empresa. Ao pesquisar e encontrar informações úteis sobre uma marca, o cliente adquire confiança para fazer uma compra. Mas para isso acontecer, a empresa precisa ter uma boa posição nos resultados de busca. A razão número 6 é que é possível alcançar clientes em potencial ao longo da jornada de compra. No exemplo anterior, deu para ver que a jornada do cliente pode ser mais longa do que a gente imagina, passando por diferentes canais até realmente se tornar uma conversão. O artigo do SEMrush cita uma marca de colchões chamada Casper, que tem uma postagem no blog sobre melatonina que recebe cerca de 3.000 visitas orgânicas por mês. Quem visita essa página não está procurando um colchão para comprar, e sim saber sobre um suplemento que os ajude a dormir melhor. A Casper fica na memória dessas pessoas que podem comprar o colchão para ajudá-las no sono, ou comprar o colchão futuramente quando precisar. Isto mostra que o conteúdo otimizado para SEO pode atingir o cliente em diferentes pontos da jornada, e isso é ótimo para um negócio. A razão número 7 é que os esforços de otimização podem melhorar a experiência do usuário como um todo. Muitas das táticas de SEO visam deixar o seu site bom para as pessoas. Isso porque o Google quer classificar páginas que deixam seus usuários felizes, que proporcionem uma boa experiência. Existem inclusive métricas para medir esse nível de desempenho do seu site, que são os Core Web Vitals. Investir em SEO também é investir em usabilidade, já que a otimização para os mecanismos de buscas também visa uma melhor experiência do usuário. E com uma boa experiência, esses visitantes têm mais chances de converter e se tornarem clientes, não só os que vêm através de SEO, mas os que vêm através de todos os canais. A razão número 8 é que a pesquisa de palavra-chave deixa você por dentro das tendências do mercado. Uma das tarefas mais recorrentes de SEO é a pesquisa de palavra-chave, e é por meio dela que você pode se informar sobre tópicos que estão em tendência ou em declínio. A partir dessa pesquisa, você obtém insights que podem ajudar não só na sua estratégia, mas em todo o marketing da empresa. A razão número 9 é que os resultados de SEO são quantificáveis. É possível medir os resultados de uma estratégia de SEO avaliando as classificações orgânicas, a quantidade de tráfego e as conversões geradas. Dessa forma, é possível avaliar o desempenho da campanha e determinar se algum ajuste será necessário. Isso é importante principalmente porque os dados servem como prova da importância do SEO para o negócio. Para realizar essa análise, você pode usar ferramentas de SEO ou o Google Analytics e o Google Search Console. E a razão número 10 é que SEO ajuda a proteger a sua marca. Quando o assunto é reputação da marca, o SEO é extremamente importante. Já falamos por aqui como o SEO ajuda a levar mais visibilidade para uma marca, além de ter táticas que visam a transparência e aumento da confiança com o público. Porém, se você não faz SEO e alguém publica coisas negativas sobre a sua marca, é bem provável que esse resultado negativo apareça nos resultados de busca antes mesmo do site da sua empresa. Além disso, com SEO você consegue fortalecer sua presença nos resultados de busca para as pesquisas relacionadas à sua reputação. Por exemplo, se na sua empresa a equipe de atendimento trabalha bem com o site Reclame Aqui, pode existir um trabalho conjunto com o time de SEO para buscas relacionadas a essa plataforma e a sua marca. Bom, gente, o SEO tem um poder transformador no ramo do marketing e poderíamos passar horas aqui falando sobre os seus benefícios. Eu espero que essa lista ajude a finalmente tirar o SEO dos sonhos e colocar em prática no seu negócio. Se você não sabe como fazer isso, conte com a SEO Happy Hour para aquela ajuda extra de especialistas. A criação de conteúdo é essencial para o sucesso do marketing e demanda um investimento significativo.
mas o seu ciclo de vida pode ser curto devido ao rápido consumo. A solução para maximizar esse investimento é o reaproveitamento de conteúdo, que envolve reformular e reutilizar matérias existentes. A seguir, eu trouxe algumas dicas do artigo da Victoria para o Search Engine Land sobre como reaproveitar conteúdo existente e alcançar públicos diversos. O primeiro passo é identificar o seu conteúdo de alto desempenho. Encontre as peças que tiveram melhor desempenho usando métricas de redes sociais e ferramentas analíticas para descobrir quais postagens de blog, vídeos e infográficos obtiveram mais visualizações, engajamento e compartilhamentos. Focar nesses conteúdos bem-sucedidos é uma maneira prática de iniciar o reaproveitamento, pois eles já demonstraram valor para o público. Depois, divida ou amplie o seu conteúdo. Se você tiver uma postagem longa, você pode dividi-la em vários conteúdos menores e repostar para testar a receptividade do seu público com esse tipo de material. Por outro lado, se você tiver muitas postagens curtas relacionadas, pode juntá-las e acrescentar novas informações atualizadas para criar uma postagem maior e mais completa. Esses conteúdos mais longos também podem ser utilizados como material exclusivo para geração de leads. Então você pode, por exemplo, transformar num e-book e oferecer esse e-book para a pessoa baixar, coletando o e-mail dela ou até mesmo o número de telefone. Uma outra possibilidade é mudar o formato. Isso pode te ajudar a atingir novos públicos. Por exemplo, você pode transformar uma postagem do seu blog em um vídeo tutorial ou em um infográfico. Um webinar pode virar um roteiro para o podcast ou uma postagem no blog. As pessoas consomem conteúdos de diversas maneiras, sendo que cada uma tem as suas preferências. Por isso, é importante variar o formato para envolver todo o seu público. Inclusive, a HubSpot fez uma pesquisa recentemente com os profissionais de marketing sobre os tipos de conteúdo mais eficazes, e os resultados foram: vídeo curto é o conteúdo mais popular, com 37% dos votos. Imagens e infográficos também são populares, com 52% dos votos, especialmente entre a geração Z e os Baby Boomers. E vídeos e transmissões ao vivo são o terceiro tipo de conteúdo mais popular. Lembrando que esses dados podem mudar dependendo da localização e do tipo de público ou nicho da marca. Uma outra forma de reutilizar o seu conteúdo é atualizando ele. No episódio anterior, falamos aqui no podcast sobre a importância de manter os seus conteúdos atualizados, já que os setores evoluem e novos dados e informações podem surgir. Nesses casos, existem duas opções. Se a página do conteúdo desatualizado não estiver tendo uma boa performance, você pode criar um novo conteúdo com uma nova URL e redirecionar essa página antiga para a URL do novo artigo. Já no caso de conteúdos perenes ou páginas que possuem uma boa performance, atualize o conteúdo e reposte sem a necessidade de criar uma nova URL. O importante é manter os conteúdos atualizados. Se você vai criar uma nova página ou não, depende muito do seu caso e da performance da sua página. Nessas situações, contar com um especialista de SEO é essencial. E a próxima dica é para quem quer atingir novos públicos. Reaproveite o conteúdo existente, adaptando para novos mercados demográficos ou geográficos. Por exemplo, se você tem um tutorial bem sucedido para iniciantes, pode incluir exemplos mais avançados para um público com mais experiência no assunto. Da mesma forma, também é possível traduzir o conteúdo existente para diferentes idiomas e alcançar novos mercados. Não se esqueça também de aproveitar as redes sociais. Extraia pequenos trechos do seu conteúdo, principalmente os mais chamativos ou explicativos, e use eles nas redes sociais para direcionar tráfego para o seu site. Isso ajuda tanto no engajamento das redes como no aumento de visitas do site. Aqui na SEO Happy Hour, sempre fazemos postagem no LinkedIn dos nossos artigos. Além disso, no caso da nossa newsletter e do nosso podcast, publicamos um post semanalmente listando os principais temas abordados naquela edição, e funciona muito bem pra gente. Então talvez vocês possam fazer coisas parecidas. E por fim, use seu conteúdo em campanhas de e-mail. Incorpore o conteúdo reaproveitado em suas campanhas de e-mail marketing. Transforme uma série de postagens de blog em um boletim informativo semanal ou utilize os principais insights de um estudo de caso para atrair leads. As campanhas de e-mail podem revitalizar conteúdos antigos, proporcionando valor adicional aos seus assinantes. Bom, gente, como vocês podem ver, existe uma infinidade de formas de reaproveitar um conteúdo existente. Ao identificar e reutilizar matérias de alto desempenho, fragmentar ou expandir conteúdos existentes e entregá-los em diversas plataformas,
você não só prolonga a vida útil do seu conteúdo, mas também alcança um público mais amplo e diversificado. E agora chegamos em um dos momentos que eu mais gosto desse podcast, que é o momento consultoria grátis. Esse é o momento em que, se você tem dúvidas sobre SEO e mandou pra gente, eu vou te responder aqui da forma mais honesta e sincera possível, sem ter medo de compartilhar o meu conhecimento. E hoje temos 3 perguntas e eu fiquei muito feliz que a gente alcançou esse número com esse episódio. A primeira pergunta é do meu amigo Paulo Andraus, que inclusive é host do SEO Game Show, e eu participei de um episódio lá, então se você não conhece o SEO Game Show, é o show do milhão do SEO, então procura no Google que os episódios são bem legais. E o Paulo perguntou o seguinte: dá para bloquear os robôs do ChatGPT e outras LLMs e vale a pena fazer isso? Bom, Paulo, existem diretrizes que você pode adicionar no seu robots.txt para bloquear o ChatGPT e outras LLMs. Entretanto, existe um debate na internet, eu tenho até acompanhado algumas coisas, de pessoas dizendo que essas ferramentas não estão seguindo muito bem as instruções do robots.txt, mesmo você declarando que você não quer que ela acesse o site. Então, eu vi alguns casos de pessoas que bloquearam, por exemplo, o ChatGPT no robots, mas através de log de servidor encontraram ali ele navegando pelo site, né? Então ignorando o robots.txt. Na documentação dessas ferramentas, elas dizem que sim, é possível bloquear elas. Então cada LLM tem o seu user agent específico e você pode sim no seu robots.txt bloquear esses user agents para o seu site como um todo ou para áreas específicas e aí torcer para que eles de fato respeitem isso. Uma outra coisa que é possível ser feito um pouco mais avançada é bloquear esses user agents direto a nível de servidor ou CDN, então não no robots.txt, também é uma forma de bloquear o acesso deles ao seu site. E agora a segunda pergunta, que é se vale a pena fazer isso, a minha opinião hoje é que não. E o motivo que eu digo isso é o seguinte: se você bloqueia o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de LLM ao acesso ao seu conteúdo, sim, ela não vai mais usar o seu conteúdo como uma possível resposta quando alguém fizer uma pergunta para ela. Só que sim, se a sua marca não é a resposta para aquela pergunta, a marca de outra pessoa vai ser. Então, assim, não tem como você impedir que as pessoas perguntem para LLM sobre coisas que você possivelmente seria uma resposta. E aí, se você bloqueou elas, você não vai aparecer como uma resposta ou uma fonte para a resposta quando pessoas interagirem com essa ferramenta. Então, por esse motivo, atualmente eu acho que é mais saudável a marca aparecer, por mais que eles estejam roubando o conteúdo ali meio que de forma descarada, mas a marca ter os créditos e a pessoa poder conhecer a marca através desse tipo de ferramenta, até porque a gente não sabe o quanto o uso dessas ferramentas como fonte de pesquisa vai aumentar ao longo do tempo. Então eu acho que vale a pena você aparecer, porque pelo menos a pessoa vai conhecer talvez a sua marca através ali da LLM. Se você bloquear, não vai ter a roubação de conteúdo, mas o teu concorrente ou outras marcas vão aparecer ali como resposta, e isso, no fim das contas, pode trazer mais dinheiro ou reconhecimento de marca para eles do que para você. Então essa é a minha opinião atual. O Kaique perguntou: link building ainda é uma estratégia necessária após o Google rebaixar a sua importância? Se sim, qual o método mais eficaz? Bom, Kaique, aqui na SEO Happy Hour a gente não acredita que link building é uma estratégia necessária. Eu acredito que quando você faz uma boa estratégia de SEO, então você está criando conteúdo de fato relevante para o seu público, não é um conteúdo raso, não é um conteúdo ruim, e você está fazendo um bom trabalho distribuindo esse conteúdo, e aqui eu digo rede social, e-mail, os locais que você tem acesso para distribuir esse conteúdo, talvez até impulsionar esse conteúdo em redes sociais, naturalmente, se o seu conteúdo é bom, as pessoas vão referenciar ele online. Então os links eles vão vir de forma natural e não através de uma campanha de link building onde você tem que fazer basicamente um pitch para alguém para pedir para a pessoa inserir um link para você ou criar links em diretórios que daí você tem o controle, né, do que você vai criar. Então basicamente, se você está fazendo um bom trabalho de SEO, pela minha experiência, os links vêm naturalmente.
Tanto que aqui na SEO Happy Hour a gente não oferece o serviço de link building para nenhum dos nossos clientes, e a gente tem mais de 20 clientes. E a grande maioria deles estão tendo excelentes resultados ali na campanha de SEO deles, melhorando o ranking e tudo, sem a gente nunca ter proativamente criado nenhum link. Agora sim, os links, desde que o Google existe, eles têm sim o seu papel dentro da busca ali. Então, o que eu incentivo às vezes os meus clientes a fazerem é criar ativos que são mais propensos a ser linkados, para que daí naturalmente as pessoas linkem para esse recurso. Então, o que eu tenho visto por aqui? Criação de ferramentas ajuda muito a conseguir links. Por exemplo, a HubSpot, que eu até falei nesse episódio, eles têm uma página que é um gerador de assinatura de e-mail. Essa página, ela recebe milhares de links por ano e milhares de tráfego por ano também. Então, eles não precisam ficar pedindo para as pessoas acrescentar um link. As pessoas basicamente referenciam, né? Porque se você precisa de um gerador de assinatura de e-mail, eles resolvem esse problema. No nicho de finanças, por exemplo, eu vejo as calculadoras sendo muito linkadas. Então, calculadora de renda fixa, calculadora de aposentadoria, calculadora de salário líquido. Então, esse tipo de coisa são coisas que as pessoas procuram, usam e, se é bom, referenciam naturalmente. Alinhado a isso, uma outra estratégia que daí não é necessariamente uma estratégia de link building, mas que acaba tendo impacto em SEO do meu ponto de vista, é ter uma boa assessoria de imprensa, desde que de fato você tenha realmente o que falar, né? Porque uma assessoria de imprensa vai te colocar de forma orgânica em lugares que bastante pessoas acessam, então veículos de comunicação, tudo. E já é comprovado que a menção da marca, mesmo sem um link para o seu site, é um fator que o Google leva em conta na hora de determinar quais marcas, quais sites ele vai mostrar antes para um determinado resultado. Então aqui, basicamente resumindo, a minha dica é: eu acho que o esforço desprendido em link building não vale a pena, porque se você pegar esse mesmo esforço, e quando eu digo esforço é tempo e recurso, e aplicar em melhorar o seu site, produzir conteúdo, criar ferramentas, infográficos, e-books, o que for, vai atrair mais links no longo prazo do que você, de fato, ir atrás do link. Então, você vai atrás do que as pessoas querem linkar e aí, naturalmente, elas linkam para isso. Essa é a nossa filosofia aqui, beleza? E o Fabrício Lima perguntou: Oi, Rafa, meus web stories do nada pararam de aparecer no Discover. Eu tenho feito, mas ainda nada. Alguma dica? Bom, Fabrício, é muito difícil de debugar um problema de Google Discover sem ter os acessos necessários ao site, às páginas e ao Google Search Console. O que eu te recomendo fazer, tá? Primeiro é analisar quando que os web stories pararam de aparecer no Google Discover. Se for em alguma data perto de algum update do Google, pode ser que o seu site foi afetado pelo update do Google de alguma forma e por conta disso, os seus web stories pararam de aparecer no Discover. Porque os updates do Google, eles afetam o Google Discover também. Então, por exemplo, a gente teve em março, a gente teve o Core Update, agora em junho a gente teve um Spam Update. Então, se foi em alguma dessas datas que os seus conteúdos pararam de aparecer no Discover, pode ser caso de uma penalização ali por conta de algoritmo. Se esse é o caso, aí você vai ter que entender o que do seu site não está condizente ali com o que o Google espera e tentar corrigir isso. E aí, muito provavelmente, vai levar alguns meses para você voltar a aparecer no Discover após corrigir o problema, tá? Agora, se você parou de aparecer do nada e realmente não foi próximo a um update do Google, aí isso pode indicar duas coisas do meu ponto de vista. Ou você tem algum problema técnico no site que você não tinha antes. Então, por exemplo, o Web Story, ele precisa ser uma página AMP válida para que ele seja considerado para o Google Discover. Se ele não é uma página AMP válida, ele não vai aparecer lá. Então, um problema técnico pode estar te impedindo de aparecer no Discover. O Google, ele tem um site que é o AMP Validator. Joga a URL lá e vê se tem algum erro. Se tiver tudo certo, aí provavelmente não é isso. O Google Search Console também te dá essa informação, tá? Se não for isso, aí pode ser os assuntos que você está trabalhando no Google Discover, que ou você não é uma autoridade naquele assunto, então o Google tende a não mostrar você porque você não é autoridade, ou é um assunto que realmente não é pauta para Google Discover. Então eu testaria assim, pega os temas que você fez no Discover que deram certo no passado e tenta fazer algo parecido, só que com informações atuais, para ver se de fato o problema não é autoridade no tópico. Se para aqueles temas
você conseguir voltar a aparecer no Discover, aí pode ser que realmente os temas novos que você está trabalhando, você ainda não é forte neles, e aí vai exigir que você crie vários conteúdos ao redor daquele tópico, para que de fato você consiga se tornar uma autoridade naquele tópico, igual falamos mais cedo nesse podcast, e passar a aparecer no Google Discover para eles. Mas sim, eu acho que fazer Web Stories é sim uma estratégia legal se você quer aumentar a exposição do seu site no Google Discover, porque Web Stories funcionam super bem lá. Se isso faz sentido para o seu negócio ou não, daí eu não sei responder porque eu não sei sobre o que é a sua empresa. Mas, por exemplo, para sites de notícia é algo que tende a fazer bastante sentido, beleza? E se você quer aparecer nesse bloco na próxima semana, mande um e-mail com a sua dúvida para contato@seohappyhour.com ou mande diretamente para mim ou para o perfil da SEO Happy Hour no LinkedIn, que a gente vai responder no episódio da próxima semana, beleza? E com isso, estamos chegando no fim do nosso Happy Hour. Eu quero agradecer você por acompanhar o nosso podcast e ficar comigo até aqui. E se você gostou desse episódio, alguma informação desse episódio foi útil para você, eu peço de coração que você curta esse episódio na plataforma que você está ouvindo, compartilhe se fizer sentido. A gente tem um canal no YouTube, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, porque agora em julho a gente vai começar a postar vídeos nesse canal. Então você vai ter também não só o conteúdo áudio do podcast, o conteúdo textual da nossa newsletter, mas também vai ter vídeos aqui falando sobre SEO e te ajudando na sua estratégia. Então já se inscreve para não perder. E se você quer falar comigo ou contratar a SEO Happy Hour, você pode mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com com dúvidas, críticas, sugestões, pedido de orçamento ou o que você quiser, tá? A gente gosta muito de interagir com vocês e gosta muito de receber e-mails com seja o que for, tá? No mais, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem de olho nesse podcast e na nossa newsletter para saber novidades sobre o possível Core Update do Google que vai acontecer em breve. E, no mais, um grande abraço, até a próxima semana e valeu!